Quando a gente pensa em Bíblias em português, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas a verdade é que cada versão é um universo diferente, um portal para uma forma de pensar a teologia. Hoje a gente vai mergulhar nessa história, entender as técnicas e, claro, os debates fervorosos por trás das traduções que formam a fé de milhões de pessoas. E para guiar a gente nessa jornada, vamos nos basear num estudo super detalhado do Leandro, que conseguiu descomplicar esse assunto. A ideia aqui é essa mesma: ter uma conversa clara, direta, sem complicação. Sabe, como se a gente estivesse num café, tentando entender o que, afinal, tem por trás de cada versão da Bíblia que a gente vê por aí. Então, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente começa com a jornada incrível de João Ferreira de Almeida. Depois, vamos decifrar os tipos de tradução e os textos base. Daí, a gente entra na famosa polêmica da NVI, dá uma olhada em outras versões importantes e, no final, esclarece uma confusão histórica bem comum. Vamos nessa? Pois é, tudo começa com uma pessoa. A história da Bíblia em português está assim, totalmente amarrada à vida e à dedicação de João Ferreira de Almeida. A obra dele, que a gente vê em edições como esta, se tornou a base, o alicerce para quase tudo que veio depois. O trabalho do Almeida não foi só uma tradução, foi um ato de pioneirismo mesmo, que abriu as portas das escrituras para milhões e milhões de pessoas que falam português. E que jornada, hein? Ele nasceu em Portugal lá em 1628 e ainda adolescente, com 14 anos, se converteu ao protestantismo. Aos 16 anos de idade, ele já começou a traduzir o Novo Testamento. Era uma missão de vida. O Novo Testamento dele só foi publicado em 1681 e ele continuou trabalhando nisso até morrer. Uma vida inteira dedicada a essa única e gigantesca tarefa. Ok. Agora que a gente já conheceu a história do Almeida, vamos para a parte, digamos, mais técnica do assunto. Para entender por que as Bíblias são diferentes, a gente precisa conhecer os dois grandes caminhos que um tradutor pode escolher seguir. O primeiro caminho é o da equivalência formal. Para simplificar, é a tradução palavra por palavra. O objetivo aqui é ser o mais literal possível, sabe? Tentar manter a estrutura da frase e as palavras exatas do hebraico e do grego. É ótima para um estudo bem profundo do texto, mesmo que a leitura às vezes soe um pouco mais dura, mais antiga. Já o segundo caminho é o da equivalência dinâmica. Aqui, a prioridade muda. Não é a palavra, mas sim a ideia. É uma tradução pensamento por pensamento. O foco é recriar o impacto que o texto original tinha, mas para um leitor de hoje, usando uma linguagem mais fluida, mais natural. A leitura fica bem mais fácil. Mas claro, isso abre um pouco mais de espaço para a interpretação do tradutor. E o debate esquenta de verdade quando a gente fala da fonte. Basicamente, existem duas grandes famílias de manuscritos gregos. De um lado, o chamado Textus Receptus, ou TR, que foi o texto da Reforma, baseado em milhares de cópias. Do outro lado, o texto crítico, ou TC, que foi montado a partir de manuscritos bem mais antigos, mas em menor número. A escolha entre TR e TC não é só uma questão acadêmica, não. Ela reflete toda uma visão de como Deus preservou sua palavra e é o ponto central de quase todas as polêmicas. Isso nos leva direto para o debate mais quente que a gente teve no Brasil nas últimas décadas. A grande controvérsia em torno da nova versão internacional, a famosa NVI. Os críticos da NVI, especialmente os de grupos mais conservadores, levantam principalmente 4 pontos. Primeiro, acusam de ser uma tradução de outra tradução, a versão em inglês. Segundo, o fato de usar o texto crítico, que eles veem como não confiável. Terceiro, a acusação de que ela omite milhares de palavras. E por fim, o ponto mais grave, a alegação de que essas mudanças acabam enfraquecendo doutrinas super importantes da fé cristã. E a crítica não é nada sutil, viu? Em estudos como este, de Emídio Viana e Hélio Menezes, a linguagem é bem forte. Falam em perversão, em apostasia disfarçada. Isso mostra o quanto o assunto é sério e passional. Para os críticos, não é uma questão de gosto ou de estilo, é uma questão de fidelidade à doutrina. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Em 1 João 5,7, a Almeida Corrigida Fiel, que vem do Textus Receptus, tem aquela declaração super explícita da Trindade. Já a NVI, que segue o texto crítico, não tem. Para os críticos, isso é gravíssimo. É como se a NVI estivesse removendo a prova bíblica mais clara da Trindade ali naquele versículo. Já os defensores da NVI dizem que ela só está corrigindo o texto para refletir os manuscritos mais antigos, que não tinham essa frase. E olha só,
Aqui está o trecho em grego no centro de toda essa polêmica, que é conhecido como Comma Johannion. Ver assim no texto ajuda a gente a entender que a discussão não é uma coisa abstrata, é sobre palavras, sobre frases e sobre qual tradição de manuscritos chegou até nós. Outro ponto bem sensível é 1 Timóteo 3,16. A ACF diz, Deus se manifestou em carne. A NVI traduz como aquele que se manifestou em corpo. A crítica aqui é bem direta. Tirar a palavra Deus poderia abrir uma brecha para questionar a divindade de Cristo, que é um pilar central da fé cristã. E tem também Colossenses 1,14. Na ACF, a gente lê pelo seu sangue, o que conecta a redenção diretamente ao sacrifício de Cristo na cruz. A NVI não tem essa frase. Para os críticos, isso enfraquece a doutrina da expiação, faz a redenção parecer algo mais abstrato e menos focado no ato do sacrifício em si. Mas claro, o mundo das Bíblias em português vai muito além da NVI e da ACF. Vamos abrir um pouco mais o foco e dar uma olhada rápida em outras versões importantes que fazem parte desse cenário todo. A gente tem, por exemplo, a TEB, que é um projeto ecumênico, uma tentativa de diálogo entre diferentes tradições religiosas, e lá no outro extremo tem a Bíblia Viva, que nem é uma tradução, é uma paráfrase, ou seja, ela reescreve as ideias com uma linguagem bem do dia a dia. Isso mostra que o espectro é bem grande e variado. Agora, para a gente ir finalizando, vamos resolver uma confusão que é super comum no meio cristão brasileiro, uma mistura entre dois nomes muito importantes da história da tradução. A pergunta que muita gente já deve ter feito é, afinal, o tradutor original da Bíblia para o português era um pastor protestante ou um padre católico? A resposta é que, na verdade, estamos falando de duas pessoas completamente diferentes. E esse quadro aqui deixa tudo bem claro. De um lado, João Ferreira de Almeida, lá do século XVII. Ele era um pastor protestante e traduziu a partir do grego, do Textus Receptus. Ele é o pai das Bíblias protestantes que a gente conhece hoje. Do outro lado, Antônio Pereira de Figueiredo, do século XVIII. Ele era um padre católico e traduziu a partir da Vulgata Latina. Ou seja, são dois homens de duas épocas com duas fontes e duas missões totalmente distintas. Bom, chegando ao fim dessa nossa análise, o que fica de tudo isso? A gente pode resumir em uma ideia: a importância de se fazer uma escolha informada. Vamos recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, toda tradução tem uma filosofia por trás, ou ela é mais literal, ou ela busca transmitir a ideia geral. Segundo, a escolha do texto base, se é o Textus Receptus ou o texto crítico, afeta diretamente versículos que são chave para a teologia. E talvez o mais fundamental de tudo, entender o porquê de uma tradução ter sido feita de um certo jeito é tão importante quanto simplesmente ler o que ela diz. No fim das contas, escolher uma Bíblia é também escolher uma tradição. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. De que maneira a versão da Bíblia que alguém escolhe para ler ou para estudar pode acabar moldando a forma como essa pessoa entende a própria fé? A resposta não é simples, com certeza, mas a jornada para encontrar essa resposta começa exatamente com esse tipo de conhecimento que a gente explorou aqui hoje.